Fala pessoal, tudo certo? Primeiro vídeo sobre Maringá Futebol Clube no canal e que bom que é acompanhando, né, conversando sobre uma grande vitória que vence, convence, traz algumas respostas importantes e o principal, a gente espera que embale o tricolor maringaense para a sequência dessa competição da Série C tão importante, né? Colar de novo no G8, fazer o dever de casa, jogar bem sobre tudo. É um recado importante que deve ser a nova tônica, a gente espera que seja a nova tônica do Maringá na competição. Vamos falar um pouquinho mais do jogo, das minhas impressões, do que eu gostei. Difícil, da parte do Maringá não tem nada que eu não gostei, acho que dessa vez a avaliação vai ser bem positiva, né? Seria caçar agulha no palheiro. Mas, para isso, seguir, eu peço seu suporte, seu apoio. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo para a gente fortalecer essa resenha. Seguir crescendo junto, falando de futebol, aprendendo, ajustando, melhorando, mas falando do que a gente tanto gosta e, claro, do Maringá Futebol Clube, né? Time da cidade, time que eu cubro na Jovem Pan News Maringá e que tive o prazer de acompanhar esse grande jogo, esse grande desempenho no último sábado. E para começar a nossa conversa, nada melhor do que falar da escalação, que vem então Moisés Eggert com seus comandados, voltando um time para um 4-3-3 ou mantendo depois de alguns experimentos. No papel e na escalação parecia muito dessa forma, né? Linha de defesa sem muito segredo, o Wendel Lomar voltando a miolo de zaga, Thiago Rosa mantendo ou voltando também, melhor dizendo, a titularidade pela esquerda, o Gabriel sim mantendo a posição, Joe Alexander crescendo, mais uma vez tendo oportunidade, né, buscando essa regularidade na temporada, que até já demonstrou em alguns poucos momentos, depois de muita descrença da torcida, da minha parte até em temporadas passadas, mas nesse ano é um cara que dá para contar, que está amadurecendo, acho que finalmente está chegando no ponto que o Maringá tanto espera, né? Tem muito a evoluir, mas é sim hoje um zagueiro útil desse elenco e confiável. Meio de campo, Kelvin volta a ter vaga, Paulinho, né, incontestável, Camarão, Negueba, Bruno Cheron ganhando vaga, à frente o Kaique Calho, dono da posição. Claro, né, o Eggert sempre vai falar que depende da característica de jogo, não quer descartar ninguém, mas o titular absoluto é o Kaique Calito hoje, não há mais disputa, pelo menos no momento, direta com o Giovani Gomes, que hoje é uma peça complementar desse elenco e que está deixando também muito a desejar. Mas como eu disse, isso aqui foi no papel, né? Por mais que a gente já tivesse vendo o Negueba muitas vezes caindo aqui por dentro, né? Jogando como segundo atacante ou tentando ser um meio atacante nas últimas partidas, você falava, poxa, o Geron não vai jogar aberto. Jogou. Pois jogou, né? Sempre entrou como meia, ou na maioria das vezes entrou na faixa mais central do campo. Dessa vez foi mais um a jogar aberto para o Negueba centralizar. Pira já fez isso em alguns poucos momentos, né? Vem de lesão e tudo mais. O Rafa, quando entra, entra também bastante agora pela beirada de campo. Já saiu de titular nessa posição, com o Negueba por dentro e o Rafa aberto. Mas foi mais um dia de Negueba nesse meio campo. Aí falando um pouco desse voltaço, aliás, corrigindo tanto o número do Guilherme Neto, que está com a 25, pode, quem sabe, num futuro breve vestir a 1, né? Agora que o Tony saiu e tudo mais. O Felipe Avelino estava sem nome aqui, coitado. Mas falando um pouquinho desse volta redonda, sai jogando também num 4-3-3, mas com características bem diferentes, sobretudo nesse meio campo, que conta com o Bruno Barra como primeiro volante bem experiente, e aí o Vagninho e o Juninho se revezando à frente dele. Ora o Vagninho aparecia mais à frente, ora o Juninho aparecia um pouco mais à frente e tudo mais, mas são dois jogadores com um potencial de marcação, diferente desse meio de campo que tem o Paulinho, o Kelvin e o Negueba, que ajuda, claro, né, volta um pouco e tudo mais, mas é um cara mais leve, seria também se fosse o Cheron aqui centralizado como de costume. Aqui não, por mais que se alternem esses dois homens na frente do Barra entre marcação, segundo volante ali, sustentação e tentar conectar ataques, é mais um meio de campo de pegada, de imposição física, de combate, etc e tal. E aqui na frente, Catatal de referência, menos móvel que o Kaique Calito, mais referência, e os ponteiros sem muito segredo. E esse time do Barra, quando você vê essa linha de meio de campo, quando você vê outros jogos, e até principalmente o gosto pelo jogo de beirada que tem, de velocidade, de chegar rápido ao ataque, de tentar concluir jogadas rápidas em poucos toques, né, apostando na dobradinha dos laterais, do Catatal em progressão, claro, né, e aí buscando ele como referência. Ora, esse meia que vem por trás pode ajudar, mas é muito do jogo de beirada mesmo.
Você pode pensar num cenário perigoso para o Maringá, que o Maringá já se enrolou jogando no Willie Davis contra equipes que gostam desse contra-ataque, que ficariam num bloco baixo mais e jogariam no erro do Maringá Futebol Clube, obrigando o tricolor maringaense a trabalhar mais a bola e tentar buscar soluções, se expondo e aí podendo sofrer com esses contra-ataques rápidos. Mas não foi necessariamente o porquê, quer dizer, não foi necessariamente a causa, melhor dizendo. Porque, aí sim, esse Barra também tem outra característica interessante, porque esses 6 jogadores aqui, por mais que tenha essas características que eu falei, de que pode ajudar, né, sobretudo os 5, tirando o Catatal, que fica mais livre para fazer a referência, se postar para o contra-ataque, também gostam de fazer o movimento de pressão. Mário Jorge gosta de ir no momento certo, com os gatilhos sendo reconhecidos pelos atletas em campo, avançar esse bloco de atacantes e meias para cima da defesa da adversária que tenta sair jogando. E reconhecendo isso, Maringá Futebol Clube inteligentemente usou dessa posse de bola com inteligência, né? Até redundante falar, mas é porque de fato foi, acho que o jogo mais consciente, mais seguro do Maringá na era Moisés Egert, com essa posse de bola, com a bola no pé. E eu acho que consciência é o primeiro ganho forte que essa partida traz em desempenho coletivo do time. Porque tudo bem o Maringá ser um time que parece talhado também para o ataque rápido, né, para o jogo em transição, tem excelentes peças para isso, né, para chegar rápido ao campo do adversário, com poucos toques, com muita mobilidade, inteligência dos seus jogadores, tem tudo isso que vale. Mas em muitos momentos, seja recuperando a bola lá atrás, depois de um ataque da equipe adversária, depois de uma bola parada e tentando sair em contra-ataque, ou mesmo naquele cenário que eu mencionei anteriormente, desses times que dão a bola e recuam, o Maringá, nessa troca de passes, nessa posse de bola ofensiva, buscando o gol adversário de alguma forma, não vinha sendo tão feliz nas últimas partidas, ou pelo menos não vinha sendo tão consistente, com o ponto fora da curva sendo a volta do segundo tempo, né, do jogo contra a Inter de Limeira, onde sobretudo pela esquerda, né, com transições inteligentes, com o Thiago Rosa saindo do banco e saindo muito bem, não só na defesa, mas apoiando no ataque, o Cálito caindo por aqui, o Negueba, aqui também o Guilherme Pira aparece brevemente antes de ser substituído nesse setor, construindo rápido as costas do time da Inter, que gostava de subir pelos lados também, por mais com uma proposta melhor e mais trabalhada, diferente desse volta redonda, mas conseguia aí criando seus ataques, e esses foram mecanismos que permitiram ao Maringá em Limeira fazer o 2-0 no início do jogo, quer dizer, do segundo tempo. Fora isso, né, era um time que tinha bastante dificuldade de explorar, por exemplo, né, falando de meio campo, de transição, esse experimento que vem fazendo com o Negueba, essa lapidação que o Negueba vem sofrendo. Porque nesses cenários de tentar conectar rápido e tudo mais, e no caso do jogo contra a Inter, uma exigência muito grande dos marcadores desse meio do Maringá, né, que tinha o Adeilson, tinha o Paulinho e tudo mais, em marcar e sair muito de posição para marcar, porque a Inter concentrava jogadores pelos lados e complicava a vida do Maringá, o Negueba ficava muito isolado, era pouco acionado para conectar jogadas, mas sim para sair correndo, ser lançado em alguns momentos, né, e pouco conectava, pouco concatenava como um meia. E aí, apesar de ter algumas chances de criar jogadas, primeiro, eram poucas, e segundo, não eram tão estruturadas assim, não tinha um time tão estruturado à sua volta, tanto para receber essa bola, quanto para dar endereço para ela. Era mais no feeling, era o que tinha, e tudo bem ele se desenvolver para fazer isso por dentro também, porque é um cara muito criativo por si só, mas se adaptando a essa função mais de meia, mais centralizada, ou com liberdade para flutuar, como a gente viu contra o Volta Redonda, precisava de um suporte maior, e esse suporte finalmente veio. Porque, como eu falava, né, quando o Maringá usava dessa posse de bola aqui atrás, né, abria o seu time, usava o Paulinho, né, como esse terceiro homem dessa última linha, né, seja aqui por dentro, ou seja, de fato, entrando entre os zagueiros, né, seja pela esquerda, ou seja, entre os zagueiros, o Maringá rodava essa bola muito bem, com boa participação dos meias, inclusive, né? O Kelvin muito bem na primeira etapa, e o Negueba já ajudando, já participando dessa construção de jogada, como eu falei, diferente de outros jogos, na parte mais baixa do campo, e chamando, né, então, esse time da equipe do Volta Redonda, que gosta de fazer esse movimento de pressão, gosta de tentar recuperar a bola rápido, né? Tem um atacante forte fisicamente, caras rápidos pela beirada para incomodar essa posse de bola, e tem esses 3 meio-campistas que são bons marcadores, sobretudo, né? Tem características de marcação, então roubando a bola aqui, pega um time adversário desmontado e rapidamente aciona as peças de ataque para tentar criar perigo. Só que, além de girar a bola muito bem, né,
seja nesse movimento com o Paulinho por dentro ou por fora, mas usando bem o Thiago Rosa para abrir bem o campo e abrir linhas de passe, conseguia acionar principalmente a figura do Kelvin, que foi muito feliz contra o Volta Redonda, e não só encontrar esses espaços atrás dos atacantes da equipe do Voltaço, como para dar endereço dessa bola, acionando muito bem Cálito, acionando Cheron, mas uma conexão muito boa com o Negueba. Né? O Negueba foi muito acionado pelo nosso querido Kelvin, inclusive em lances importantes que geraram chance de gol ou gols, né, indiretamente. O segundo gol sai de um passe do Kelvin, rompendo essa linha aqui, que o Negueba constrói, aciona o Camarão pelo lado, e aí aparece o Kelvin para receber do Camarão, finalizar, gerar escanteio no escanteio, o gol que pra gente é de cabeça do Lomar, mas que na súmula foi contra do zagueiro Alan, salvo engano. Acho que a transmissão até chegou a acreditar para o Bruno Barra, mas acho que foi o Alan mesmo que deu aquele último toque decisivo. E aqui, por exemplo, você vê a importância também do Joe como zagueiro parceiro do Lomar nessa situação, onde ele teria, a zaga do Maringá teria que se expor mais com bola que seja, ele teria que ir mais à caça nesse cenário de muita velocidade pelos lados, teria que abrir aqui para dar essa sustentação, essa saída, e o Travassos é bom zagueiro sim, mas é mais como esse homem da sobra, como esse último homem, né? Tem uma boa noção, excelente noção de posicionamento defensivo, cabeceia muito bem, chega bem como esse último homem, mas às vezes quando tem que dar passos à frente, quando tem que se deslocar mais, não é a dele. É um zagueiro mais pesado, como a gente diz, mas não no mau sentido. E o Joe foi muito bem participando dessa saída, ele, o Paulinho, que taticamente vem fazendo nessa temporada jogos de sacrifício e grandes jogos. Esse foi mais um grande jogo onde ele não aparece, mas que faz o trabalho sujo, que permite o Kelvin brilhar, que permite o Negueba jogar com tranquilidade, que permite o Rosa participar de construções, enfim, não só ele, né, mas ajudando nessa sustentação. Também alivia o outro lado, o Gabriel, que foi até mais incisivo que o Rosa subindo no campo de ataque. Enfim, é uma partida em que conscientemente, que eu quero dizer, e que vou reforçar esse termo, o Maringá usa da posse de bola para atrair o adversário, encontra um jogador de bom passe entre essas linhas, né, para ir já acionando jogadas rápidas. E dessa vez com o Negueba em condição, de jogar em transição, melhor, e de cabeça em pé, caindo bastante pela direita. Acho que a gente nunca viu o Negueba caindo tanto pela direita, associando com o Gabriel, com o Camarão e trazendo o time para o ataque de fato. Não sendo lançado para disputar a bola com um zagueiro que pode antecipar ou com um volante que ficasse por aqui, não. O Negueba faz sua primeira grande partida como meio-campista do Maringá. Isso passa pelo contexto em torno dele, que estava mais organizado, melhor distribuído e que, poxa, funcionou melhor. Você viu em estrutura, um desenho, um porquê das coisas e elas funcionando? Com toda certeza. A gente vinha falando no Bate-Pronto Maringá, por exemplo, há muito tempo, né? Até que o Negueba tinha características de jogadores que poderiam estar bem no meio de campo. Tem um bom passe, sabe jogar no espaço curto, tem bom drible, tem uma boa batida de frente para a área, né, da entrada da área, é um jogador inteligente no geral. Então ele já tinha essas características. Mas, primeiro, nunca teve, ao menos enquanto jogador mais centralizado nesses últimos jogos mais recentes, a estrutura correta para extrair o máximo dele nessa nova versão, vamos dizer assim. E, claro, o próprio Negueba também acho que teve um baita de um entendimento, evolução na interpretação dele em jogar essa posição, em fazer o que o meio atacante sonha, né? É o espaço de ouro para o meio atacante, que é esse espaço às costas dos volantes. Negueba estava sempre nos canais certos de passe, seja para o Kelvin, seja acionando o Gabriel, seja de outro zagueiro, do próprio Paulinho e tudo mais, que segue sendo meia, apesar de ter jogado mais afundado e fazendo esse trabalho sujo, muitas vezes, na marcação, mas funcionou muito bem. Outro movimento que eu gostei bastante do Maringá Futebol Clube foi o da pressão, que gerou diretamente, né, 2 gols para o Maringá, marcando em cima com inteligência, reconhecendo bem as jogadas e os problemas, principalmente desse Volta Redonda, que às vezes tenta sair jogando, estruturar uma jogada, mas pelo menos no momento, não é o time mais qualificado para isso. Se abre, tem boas intenções, mas a execução ela é falha. E a leitura desses dois aqui pressionando, né? O Maringá nesses momentos liberava o Negueba para fazer ali uma dupla de ataque, enfim, vir fechando junto bastante, a depender da zona de bola. Mas o Negueba pela direita, né? E o Cálito pela esquerda em muitos momentos. Lógico, no segundo tempo inverteu, porque mudou bastante o cenário do jogo, mas no primeiro tempo eu reconheço esse movimento de pressão e como ele foi muito bem feito. Primeiro, o time bem encaixado
no Volta Redonda, né? Nessa saída, dando liberdade para esses dois jogadores, né? E aí quando a bola caía mais pelo lado para o Cheron ajudar, quando caiu para o lado do Camarão, o Camarão bem presente também, enfim. Estava bem encaixado, e aí nesse 3-2 que poderia ficar na saída, dos dois zagueiros, o Bruno Barra, Negueba e o Cálito foram muito felizes na pressão. É assim que rola o primeiro gol, com o Cálito fazendo o primeiro movimento de pressão na saída, bola sobra para o Negueba de primeira, ele já pifa o Cálito recebe, faz o gol. E também tem o gol gerado pela direita, mas ao final da segunda etapa, o Volta Redonda se abre já atrás do placar, vai soltando seus laterais, e assim que a bola roda pela esquerda, cai nesse setor, tem a recuperação, Negueba dispara, já passando pelo ala, e deixa o Cálito na boa para fazer o que seria o terceiro gol, né? Então, a jogada de construção de pé para pé botou o Maringá da partida, transformou o Maringá em senhor do jogo, das ações, criou muitas chances e principalmente para mim, né, o segundo gol surge do escanteio, mas escanteio que só sai após um movimento de pressão da equipe do Volta Redonda tentando voltar no jogo, né? Fica ali uns 10 minutos o Maringá mais reativo, mas assim que volta a colocar a bola no chão, né? Tem o Kelvin bem acionado, tem o Negueba bem acionado, a jogada trabalhada, e também tivemos esses dois momentos aí de pressão na posse de bola de um time que não é tão qualificado assim, pelo menos no momento, para sair jogando, e que rendeu bons frutos, 2 gols diretamente. Aí no segundo tempo eu já trouxe já as substituições, Bonifácio na do Kelvin, grande partida do Kelvin, com o Paulinho segurando a onda e ele ficando mais à frente, quando muitas vezes, né, o Kelvin ficava mais na saída e o Paulinho tinha liberdade para subir quando possível, agora se inverte muito bem. Travassos voltando à posição de titular, quer dizer, de jogador, né, em campo e tudo mais, porque o Volta Redonda naturalmente na segunda etapa sobe um pouco suas linhas, né, tem um pouco mais de ímpeto ofensivo, apesar de não ter conseguido ferir essa defesa do Maringá. Entra também, né, o Iago Santana, entrada importante, o Rafa não pelo meio, mas pela esquerda, o Raí Natalino para revezar com o Cálito, né, já trouxe todas as substituições aqui no fim das contas. Do Volta Redonda eu só destaquei a substituição do Luciano, né, que muda um pouco a característica desse meio, eram 3 volantes, agora são 2 volantes, né, o Vagninho tentando dar o suporte no ataque da defesa, e o Luciano é mais um meio atacante, né, pesando aqui pela esquerda. Volta Redonda tenta conectar aqui esses 3 jogadores, sobretudo o Juninho Monteiro tem bastante liberdade, o Marquinhos por aqui, o Luciano, o Catatal bastante presença de área, né, tentando ocupar esses 2 zagueiros, mas às vezes aparecendo, que seja mais à frente, mas essa faixa aqui, mas era mais o centroavante característico, né? E pela primeira vez o Volta Redonda tenta, né, ficar com a bola mais em cima do campo adversário, tenta criar jogadas por esse setor, e o Maringá num bom encaixe defensivo aprendeu a lição de fato do jogo contra a Inter de Limeira, sobretudo como sofreu no primeiro tempo com essas triangulações pelo lado, e aí depois com a ajuda do Iago, também tem potencial de marcação, por exemplo, fez a diferença aqui, travou essa jogada desejada, que era acionando o Marquinhos, né, as costas, ou numa ultrapassagem o próprio Juninho. Se aconteceu, nem me recordo direito, acho que foi bem raro, porque estava muito encaixada a marcação do Maringá por aqui. E da direita, claro, né, a mesma coisa, o Paulinho muito bem no jogo, fazendo esse trabalho sujo, é um cara que chegou a ser questionado pela torcida no momento ruim do Maringá, mas que está se sacrificando literalmente pelo time, de aparecer mais, como muitas vezes ele aparecia, para dar liberdade para os outros jogarem. Então, nesse movimento de absorver pressão, essa linha alta, que tentava ficar um pouco mais com a bola do Volta Redonda, mas não tinha muito êxito, fica uma clareira nesse meio campo aqui, o que fez com que o Maringá ficasse mais confortável na partida, recuasse sim um pouco mais as suas linhas e pudesse jogar ainda mais no erro do Volta Redonda. Fez, entre aspas, só um gol para o 4-0, né? Fez só um gol no segundo tempo, mas teve inúmeras chances com espaço, com tempo, para acionar o Negueba, para acionar os meias escapando pelos lados, né? Dando suporte e tudo mais. Enfim, para fazer esse espaço ser algo útil para o Maringá, serem subidas qualificadas para o Maringá. E outra coisa, outro reflexo dessa movimentação é esse isolamento também desse sistema defensivo, que 3-0 no lombo desde o início do segundo tempo tentava, além de, claro, buscar esse lado esquerdo, buscar o Catatal na bola longa, tentava ligar-se com esse campo
de ataque, mas o Vagninho não fazia muito mais esse papel. O Luciano é um cara mais ofensivo e estava orientado a não ficar nem tão centralizado para participar, mas sim até jogar da esquerda para o centro, né, fazer um movimento contrário. O Juninho Monteiro, que poderia ser uma válvula de escape importante, já estava muito à frente no campo. Então, nesses erros, né, de conexão, de saída que também aconteceram, o Maringá se encontrou. Foi até em um desses, né, que o próprio Iago Santana é acionado numa roubada de bola nesse setor, tira em velocidade, bate o último marcador e também bate para o gol tirando do goleiro, né, invadindo a área e tirando do goleiro Felipe Avelino. Um gol muito importante, de um cara que muito sofreu, muito batalhou, desde sua chegada no Maringá muito questionado, parecia não se encontrar em campo, em função, em estratégia de jogo do Maringá, mas cresceu muito com Jorge Castilho, de volante, de segundo volante, jogando aberto pela direita ou jogando nesse entre-espaço aí da direita para o centro, enfim. Nesse mesmo gol, aqui o gol de entrada do Lee Davis, nesse nosso campinho, ele faz a jogada do gol de acesso, do gol mais importante da história do Maringá. Também é nesse campo mais para a beirada aqui, que num infeliz acidente de trabalho, ele sofre a ruptura dos ligamentos, a lesão grave, e quis o destino que nesse mesmo gol, claro, viesse o gol da volta, da redenção de um jogador que muito significa para o Maringá Futebol Clube e muito merece essa volta por cima também. Então é isso, pessoal. Assim eu encerro essa resenha, análise, conversa sobre o jogo do Maringá Futebol Clube, o melhor, o mais feliz desses últimos 2 meses, bem dizer, com o time desempenhando bem e convencendo o torcedor. É claro que, primeiro, a gente precisa que seja um primeiro passo de uma caminhada, de uma crescente dentro da competição, não somente um ponto fora da curva e que já no próximo jogo decaia completamente o desempenho da equipe. E segundo, né, a gente sabe que o Volta Redonda não é o maior suprassumo do futebol, não é candidato a título, mas, gente, era um time que estava em 9º colocado antes dessa rodada começar. Estava na mesma briga que o Maringá estava no sonho do G8 e melhor posicionado, vinha de um momento melhor na competição. Não estava numa boa noite também, é verdade, mas para mim é muito mais o Maringá que, jogando bem, coletivamente, conscientemente, destrinchou o time do Voltaço e o fez parecer muito pior do que realmente é. Então, por mais que no passado recente haja espaço devido para cobranças, essa rodada, esse jogo contra o Volta Redonda é de se celebrar e de torcer para que seja a semente plantada e que vá guiar o caminho dessa identidade, dessa definição e desse futebol que o Maringá Futebol Clube tanto busca recuperar na competição nacional. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, por favor, para fortalecer a resenha. Ficaria muito feliz com isso e vamos por mais. Mais vídeos como esse, como o anterior feito, análise mais densa, mais aprofundada sobre a Noruega. Vamos falar de futebol aqui, que é muito bom quando a resenha é bem pautada. Fechado? Forte abraço e até mais.